Olá, meus amigos do programa Economia na Rede. Nós estamos aqui para discutir a situação brasileira e um pouco mais do que isso. Ontem, com todos aqueles eventos que nós sabemos, em Brasília especialmente, o mercado financeiro não estava especialmente agitado. As bolsas e a cotação do dólar permaneceram mais ou menos como se esperava. E essa situação do mercado financeiro se deve a uma precificação de todo esse negócio. Ou seja, a precificação, na verdade, quer dizer que o custo de tudo isso aí já estava embutido no preço, digamos assim. O jargão do mercado financeiro quer dizer exatamente, já se aguardava essa situação toda. E o que acontece é que nós não esperamos, nesse instante pelo menos, uma contaminação maior da economia através da política que está uma espécie de caos lá no Congresso. E nós estamos num processo, graças a Deus, discreto de recuperação econômica, mas acontece que tudo isso que está aí faz com que os empresários e os investidores, as pessoas que têm muito dinheiro, as grandes empresas, elas recuem e paralisem os seus programas de investimento. Ou seja, em outras palavras, esses investidores e essas empresas, especialmente as multinacionais, vão esperar. Mas, da mesma forma, vão ter que esperar 14 milhões de desempregados ou pouco mais de 4 milhões de famílias brasileiras. Essas famílias estão esperando que volte o emprego e que volte a sua recuperação da renda, como nós todos desejamos. Ano que vem nós vamos ter eleições e aqui cabe uma pergunta especial. Nós vamos eleger os mesmos de sempre? Nós vamos confiar mais uma vez naqueles que roubaram e ajudaram a arruinar o país? Ou então nós vamos tomar uma decisão a respeito? Essas pessoas claramente roubaram o sonho dos brasileiros. Eu gostaria hoje de conversar aqui no nosso programa de economia com um amigo nosso, um colega aqui do comércio da cidade, que é o Jonathan Roberto da Silva, que é formado em Direito, com pós-graduação, e é diretor executivo da CDL. Eu gostaria de perguntar, Jonathan, nessas circunstâncias políticas, como o país tentando sair desse atoleiro econômico que está metido já faz praticamente 3 anos, não seria melhor que o comércio se fingisse de morto? Bom dia. Bom dia, professor Hildebrando. Bom dia aos telespectadores que nos assistem nas redes sociais e pela Imagem TV. Na verdade, não, né? A gente sempre fala e tem um jargão, como o senhor bem colocou ali na sua fala, que é o quê? Em momentos de crises é que a gente realmente tem que inovar, tem que fazer algo diferente, porque aí aparecem oportunidades. Uhum. E o varejo, por ser uma profissão, de ser um serviço muito dinâmico, a gente tem que se mexer, né? E nós, enquanto CDL, a gente vem orientando muitos associados nesses aspectos. Tanto é que a gente tem alguns cases, inclusive dentro de Lages, falando especificamente, que dentro dessa crise toda, gente investindo e com o comércio crescendo. Né? Você estava mencionando agora há pouco uma lei recente, né, muito importante, né? Você quer falar dela também, né, provavelmente. Então, com essa turbulência toda que a gente tem no mercado político, vamos dizer, mercado econômico, com a questão política, ontem foi aprovada uma lei, na verdade sancionado pelo presidente da República, né? Estava junto o presidente da CNDL, que é o Honório Pinheiro, em Brasília, que vai ser importantíssimo para o nosso varejo, que é a lei que foi aprovada onde tem a possibilidade, já era uma prática do comércio, porém não estava regulamentada, né? Podemos dizer assim, não era totalmente legal, porém agora ela é legal, aonde o consumidor que vai fazer a sua compra e ele tem a opção de fazer via cartão de crédito, o próprio lojista, o varejista, tem a condição de fazer um valor diferenciado. Então, quer dizer, o professor Hildebrando vai no comércio de Lages, faz uma compra via espécie, dinheiro, ele tem um valor, ou via cartão de crédito,
tem a possibilidade do varejista, do lojista, fazer um valor diferente. Quer dizer, você pode, isso para o consumidor é vantajoso. Aí tu me pergunta, né? Faço uma pergunta antecipada. Tá, mas qual é a vantagem para o consumidor? A vantagem para o consumidor, que se ele tem pagamento à vista, dinheiro em espécie, ele vai poder pichinchar, vai poder pedir um desconto, né? E vai ter vai ter um produto com valor mais barato. Em contrapartida, o custo que tem para você operacionalizar, eu enquanto lojista, operacionalizar a questão com cartão, eu vou poder cobrar um valor adicional, porque eu tenho, né, custo Claro. de taxas, manutenção, aquela coisa toda, né? Mas tem uma questão, essa é uma questão que eu espero que seja temporária, sabe por quê? Porque o que o comércio está fazendo é se ressarcir de um custo que foi imposto pelo sistema financeiro. Se você comparar o sistema internacional, e esse sistema é internacional, o sistema de cartão de crédito, né? Não existe nada disso. Você paga com o seu cartão ou paga em dinheiro. Aliás, pelo contrário, há uma certa má vontade de receber em dinheiro. Nos países estrangeiros. Nos países desenvolvidos. Isso. Se você vai fazer uma compra, digamos, de 200, 300 dólares, visivelmente o lojista mostra que não gosta muito de receber em dinheiro. Por quê? Porque acumula na sua tesouraria, depois ele tem que contar, depois ele tem que transportar e levar para o banco. Ao passo que se ele receber em cartão de crédito, está tudo certo. Então, eu concordo com você, o sistema financeiro não quis reduzir custos de cartão de crédito, né? São altíssimos, eu não sei se são 3% ou mais. Na verdade, até. ele inicia nesses números, mas ele chega a 5, a 6. É um absurdo. 5 ou 6. Veja, a taxa de juros internacional, ela, em alguns países, ela é 3%. Ou menos até. Ou menos. Como é que o sistema financeiro brasileiro cobra uma taxa que é o ano, né, no exterior, numa só vez? Quer dizer, é absurdo. Eu entendo, então, que a lei é oportuna, mas deve ser temporária, né? Dentro dessa linha, para a gente finalizar esse assunto, isso faz com que dê uma abertura para nós, enquanto sistema CNDL, e um próximo passo que nós vamos dar, é a questão da regulamentação hoje dos cartões de crédito. Que isso, para que realmente a gente consiga reduzir o custo da máquina para o lojista, isso consequentemente vai ter também para o consumidor, porque hoje é muito caro. E como o senhor bem colocou, professor, na verdade ele é uma questão hoje no Brasil, nós comparando com países europeus, próprios Estados Unidos, o nosso custo é muito alto. E o custo para os dois lados, para o varejo e para o consumidor. Então, esse é um próximo passo que o sistema, enquanto CDL, FCDL, CNDL, vai estar tomando para a questão da regulamentação hoje, que não existe, né, uma regulamentação para os cartões de crédito. Eu espero que com o tempo essa situação mude. Agora, depois que o sistema financeiro, digamos, se habituou por longos anos a praticar juros extorsivos, né? E juros e taxas extorsivas como essa, uma taxa para administrar um crédito de 5%, isso é uma coisa absurda, né? Bom, eu espero que isso mude. Deixa eu perguntar a respeito ainda dessa área de comércio. Os empresários de fora dos grandes centros, eles também estão extremamente receosos desse tumulto todo lá em Brasília e toda essa incerteza econômica? Quer dizer, nos grandes centros como São Paulo, Rio, Belo Horizonte ou Porto Alegre, os grandes empresários se retraem, né? O empresário de fora dessas grandes cidades, ou o empresário do interior, como é que ele está se comportando? Na verdade, vamos falar da nossa praia aqui, claro, né? Que seria Lages, né? Nós temos os dois aspectos, né? Como a gente iniciou a fala, nós temos alguns aspectos e, inclusive, empresários comprovados e estão fazendo investimento, inclusive ampliando o seu negócio, montando novas lojas na cidade, mesmo com a crise, e tendo os números de vendas melhor do que os anos anteriores, como nós temos também empresários que estão reduzindo e que estão retraindo. E aí tu me pergunta, tá, mas e a CDL onde entra? Qual é o papel da CDL nessa questão toda? Porque nós, enquanto CDL, nós temos que fomentar. Independente do que aconteça em Brasília, aconteça no Estado, ou aconteça até na questão do município, na questão política, nós não podemos parar. Porque nós não podemos, e esse é um mal
que eu acredito no Brasil, as dependências, ou a dependência, melhor dizendo, que muitos segmentos têm do poder público. E nós não podemos e não devemos depender do poder público. Né? O poder público ele tem que ser um animador do processo. Nós não podemos e não devemos. Quer dizer, o poder público ele não pode atrapalhar o processo e que as coisas andem. E a gente vem nesse segmento e a gente precisa amadurecer muito enquanto Brasil nessa questão. Mas a CDL Lages, o que vem fazendo? Um exemplo. Esse é um exemplo que a gente vem fazendo, né, para fomentar essa questão. Né? Nós tínhamos uma questão bastante emblemática no comércio de Lages pós-Festa do Pinhão. Quer dizer, nós temos uma Festa do Pinhão, que ela movimenta bem a economia, e pós-Festa do Pinhão dava uma ressaca, onde o próprio comércio dava uma parada, a inadimplência aumentava um pouco. E aí, o que a CDL pode fazer para movimentar o comércio pós-Festa do Pinhão? Nós temos uma questão da alta temporada, podemos dizer assim, que é o inverno. Né? Nós temos um inverno, que ele é alta temporada para nós, porque acaba atraindo pessoas de fora. Certo. Aqui na Serra. Na Serra, né? Aqui na Serra. E a gente, numa reunião que a gente faz uma vez por mês, café da manhã, surgiu a ideia de criar um evento pós-Festa do Pinhão. E nisso a gente criou ano passado, então, o Festival Serra Catarina. Então esse é o segundo ano. O ano passado ele funcionou só em Lages. Mas o que é? Um festival cultural? É um festival cultural, é um festival gastronômico, Entendo. é um festival de aventuras. Onde o ano passado funcionou só em Lages, então já eram vários eventos que aconteciam na cidade. A CDL, o que ela fez? Ela abraçou todos esses eventos e colocou num único material e divulgou. Okay. Esse ano já houve o crescimento, onde nós pegamos todo o pessoal da Serra Catarinense, né? São 4 cidades esse ano, e a ideia é abranger, por quê? O turismo é algo, né? Nós estamos falando de economia, é algo que movimenta e movimenta muito a economia. Deixa eu lhe dizer que quando eu falei em paradeira ou se fingir de morto, eu estava falando especialmente, não, claro, de fechar as portas ou o comércio de modo geral, não. Eu estava falando de investimento, né? Então, as reformas, até as pequenas reformas, as pequenas mudanças, o aumento ou não de estoques e assim por diante, todo se retrai. O que acontece? Repercussão nos impostos, repercussão nos salários, na contratação, etc. Deixa eu perguntar para você, o comércio nosso aqui, ele acredita nas reformas que o governo considera essenciais, por exemplo? E outras pessoas também consideram essenciais, né? Mas eu conheço pessoas que acham que não são essenciais. O comércio aqui prefere deixar tudo como está hoje ou há alguma reforma que ele considera importante? Uma das reformas mais importantes, não só para o comércio local, mas para o Brasil, é a questão da reforma trabalhista. Onde hoje pode dar, e acredito que vai dar, e vai amadurecer para isso, a questão de uma liberdade entre colaborador e empregado, ou empregado e empregador. Porque é isso que a gente precisa hoje no Brasil. Hoje exemplos práticos, né? Vamos dar algumas evidências. Claro. Você tem lá um quadro de funcionários, onde você tem lá uma equipe que ela é do mesmo, vamos dizer, ela faz o mesmo serviço. E você tem um funcionário bom, tu tem um funcionário médio, e tu tem um funcionário que não é tão rentável. O que se faz? Você não consegue, a não ser se você mude o funcionário de categoria, mas você remunerar melhor a questão do funcionário que mais produz, do funcionário que menos produz. Claro. Hoje não existe. A não ser, daí algumas pessoas vão dizer, não, mas é só você comissionar. Não, mas tem alguns segmentos que você não consegue comissionar. Se eu estou falando em vendas eu comissiono. Então ele pode ter um fixo, ele ganha pela produtividade. Mas alguns segmentos mais administrativos, é mais complicado você ver essa questão de comissionamento, que é mais complicado tu medir. Você está falando de premiar o mérito, por exemplo. Mérito, isso mesmo. Com a reforma trabalhista, que você tem a condição de ter uma negociação direta com o colaborador, então eu, empregador, com o colaborador, ela dá algumas flexibilidades. E digo mais, a gente tem que evoluir para isso, e há uma interferência muito grande hoje de todos os poderes, inclusive o poder judicial, o poder, a própria CLT, de dar uma liberdade para o próprio empregado. E a gente não está falando nem do empregador, porque se fala muito que isso vai em desfavor ao empregado. E na verdade não. É uma questão que... E aí é um amadurecimento do mercado, que a gente tem que ver tanto do empregador quanto do empregado, dessa questão relação. Né? Trabalho. Isso é o que a gente precisa da reforma, que na verdade não é nenhuma reforma, ela é um remendo, né? Você acha então que
que é um remendo, e essa reforma que está lá, que parece que vai, parece que não vai, né? Pelo menos na primeira situação parece que não vai. Você acha que essa reforma que está lá é uma boa reforma? Sim, é uma boa atualização? Ou falta alguma coisa? Não, ainda? falta bastante. Coisa. Ela é o início de um processo que nós, enquanto entidades, nós vamos brigar para que seja aprovado, mas ele é o início do processo, mas tem que ter mais, porque nós estamos falando de uma questão de 64, se não me falha a memória, quer dizer, tudo de lá para cá mudou. Quer dizer, hoje eu tenho pessoas trabalhando virtualmente. Claro, e basicamente o espírito da CLT é dos anos 40. Dos anos 40 que o trabalhador realmente era um desprotegido perante empresas grandes, por exemplo. Então, cabia esse paternalismo que hoje já não... Né? Hoje, eu poderia dizer, talvez, um pouco, digamos, de maneira para fazer um pouquinho de gozação, né? Fazer uma brincadeira que o mérito é ilegal, né? Se você quiser recompensar o mérito, alguém pode entrar com uma queixa na Justiça Trabalhista. Perfeito. E ganhar, né? Com certeza. E a empresa ainda ter que indenizar, etc, etc. Você acaba punindo, né, para finalizar, o bom trabalhador, né? É claro que, né, é bom deixar claro que a gente tem os dois lados e que tem que haver, obviamente, a questão da proteção do trabalhador, né? Porque a gente sabe também que algumas empresas, de repente, não cumpre o que tem que ser, o que está determinado em lei. Mas tem que haver a flexibilização na questão da CLT, que isso no final vai gerar mais emprego e acaba também favorecendo o próprio trabalhador, né? E você veja uma coisa interessante, Jonathan, que é o seguinte, a questão da outra reforma muito, muito importante, que eu considero, do ponto de vista de governo, eu considero a previdenciária, eu considero mais importante ainda, porque se refere ao equilíbrio do principal agente econômico do país, né? Eu diria o seguinte, que nós temos uma situação de desequilíbrio muito grande na Previdência. E se por acaso nós fizéssemos uma reforma tributária, que eu vejo como necessária também, e reduzíssemos a carga previdenciária. Então, eu quero colocar uma situação para você. Quase todos nós, mas existem pessoas que não, acreditamos que existe um grande déficit na Previdência. Ou seja, se gasta anualmente, se não me engano, no ano passado foi alguma coisa como 320 bilhões, né? Se arrecada 320 bilhões, mas se gasta perto de 500. Ora, se diminuir a tributação, se diminuir o custo para o empregador da Previdência, a Previdência vai arrecadar menos ainda. Bom, nós vamos ter uma situação explosiva, e que até o presidente Temer já mencionou isso, talvez, não sei se brincando, né? Que daqui a 3 ou 5 anos ou algo assim, um aposentado vai chegar no guichê do banco para receber a sua pensão, né, por aposentadoria, né, e por idade, digamos, e não vai ter dinheiro. Como você entende que essa situação os sindicatos combatem ferozmente e dizem não há déficit? O que você entende? Qual é a mensagem atrás disso aí? Então, na verdade, nós falaríamos um programa, mais do que um programa sobre isso. Porque há alguns dogmas com relação à Previdência. Primeiro, eu acho que poucos telespectadores, poucas pessoas sabem que muito, e a gente está falando alguns milhões e bilhões do dinheiro da Previdência, ela foi desviado para inclusive fazer Brasília, para alguns projetos que não eram da Previdência. Não sei se o senhor teria essa informação ou tem. E se for pesquisar, a gente vai fazer isso. A questão do déficit previdenciário e a questão da forma como está acontecendo a reforma trabalhista, hoje, ela tem que ser discutida. E aí eu não digo que não tem déficit. Mas o problema maior é a gestão da Previdência. E aí é um ponto que ninguém se discute. Onde que você está ouvindo discutir a questão da gestão? E aí quando eu falo a gestão, de várias pessoas que não têm a necessidade de estar recebendo, quer dizer, hoje nós temos tecnologia para verificar tudo. Hoje não se fala nisso. Quer dizer, se fala numa imposição que o governo, e aí eu não estou falando que está incorreto, mas se fala numa imposição que tem que fazer, e eu acho que tem que fazer,
a reforma, mas tem alguns outros pontos que nunca não é discutido, não entra em pauta. Quer dizer, uma gestão eficiência da Previdência, uma questão de quem, e aí entra na gestão, que quem não precisa estar recebendo. Então, quer dizer, são vários aspectos que tem que ser discutido, e na própria sugestão de alteração e de mudança da lei, eu acho que tem que ser discutido mais amplo. E aí eles só colocam, e aí falando enquanto o governo, né, falando o que o governo coloca, porque tem que ter a reforma, porque senão vai chegar a 5 anos, nós não vamos ter como pagar o aposentado. Eu acredito que é isso, mas nós temos que discutir outras questões. Quer dizer, e aí no Brasil as questões pontuais a gente joga para baixo do tapete e a gente não discute essas questões. Porque, quer dizer, eu falar, não tenho dúvida, não sei, porque eu tenho que estudar melhor a matéria e eu não sou especialista, tem vários especialistas que poderiam estar falando isso. Mas se a gente, de fato, discutir com seriedade essa questão da reforma previdenciária na questão de gestão, eu acho que muda e muda muito. E outra coisa que não está sendo discutida, que aí não dá na ferida de algumas pessoas, é uma reforma que ela não é igualitária, né? Isso é o problema maior. Sim, a reforma que ela não é igualitária, quer dizer... Você está falando privado e público? Não, privado e público quer dizer, ela é muito diferente. Quer dizer, como que eu, enquanto trabalhador, salário mínimo, ou que seja, o que ganhe mais do que salário mínimo, eu vou ganhar, eu tenho um teto para ganhar. E aí, enquanto eu, servidor público, que eu recebo 10, 15, 20 mil, eu não pago sobre isso hoje, que é o pior, né? Mas eu recebo sobre isso. Quer dizer, está tudo errado. Vamos discutir esses assuntos aí também, até porque se nós compararmos o déficit previdenciário e aí pegar o setor público com o setor privado, quer dizer, o setor público, ele tem lá 3 milhões, eu não tenho o número exato, mas vamos colocar... Na verdade, eu tenho quase exato, porque até eu ia mencionar para você, antes você continua em seguida. 2 milhões de funcionários públicos, eles gastam mais... ou, de outras palavras, esses 2 milhões recebem mais pensões do que 25 milhões de brasileiros aposentados no setor privado. O que você vai dizer, mas não é possível. 2 recebe bem mais, 40% a mais ou coisa parecida, do que 25 milhões de aposentados. Isso é terrível. Eu acredito ainda que ele até... não só ele, como do setor privado também, até possa receber. Mas ele tem que contribuir para isso. Quer dizer, eu não posso contribuir num teto, que eu contribuo num teto no setor privado hoje, o teto é em torno de 5 mil reais, e eu, daqui a pouco, para mim receber os 5 mil reais é muito difícil. Agora, o senhor, enquanto servidor público, recebe lá hoje na ativa 18 mil reais, mas aí você tem um teto que você contribui sobre 5 e tu recebe 18. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós temos uma situação meio grega aqui, digamos, porque os gregos é uma situação que a gente conversa sobre isso vez ou outra na faculdade, né? Os gregos tinham um sistema até arrebentar uns anos atrás, que era o seguinte, eles contratavam como funcionário público um jardineiro. Isso. Só que o jardim era dividido em pedaços de aproximadamente 1 metro quadrado. 1 metro por jardineiro. Muito bem, e quando esse jardineiro ficava doente, eles contratavam um segundo jardineiro. Então, um jardim com 100 metros, ele deveria ter 150 funcionários responsáveis. Essa situação me lembra, então, uma situação brasileira que nós vimos, não sei se você viu agora no Congresso. Eles arrumaram lá na garagem do Congresso, arrumaram um lavador de carros para as excelências lá. Mas logo viram que um lavador para 500 deputados e 80 senadores, então eles contrataram mais 10. E contrataram, com todos os direitos, sabe como é direito adquirido? E é uma história curta que termina agora. Mas daí alguém disse assim, não pode lavar e encharcar a garagem, não podemos fazer isso, está proibido lavar carro na garagem. Então, deixaram que um carro por vez fosse lavado ao ar livre. Mas daí tinha 10 pessoas contratadas, já são funcionários. E não pode ser mandado embora. Então aqui tem o pior da história, que eu falei que é uma analogia com o funcionalismo da Grécia, que está mudando, né?
que agora esses 11 funcionários, 11 lavadores de carro, são funcionários públicos federais e cada um ganha R$ 10.800 por mês. Isso é de estarrecer, você não acha? Quer dizer, olha como a gente vai na contramão das situações. É 10 por 1, Jonathan, não é? Eles pagam 10, o setor privado... Quanto o setor privado paga para um lavador de carro? Olha, para que seja bem remunerado hoje, R$ 1.500, R$ 1.600, mas não deve passar disso. Não deve, não. E se chegar... O normativo valor, né? é o que? É 1.200, então, algo assim. E aí você, acho que, não que esse lavador privado não mereça mais, né? Não é isso que a gente está discutindo, mas olha o parâmetro. Quer dizer, olha a disparidade, melhor dizendo, de 10 para 1. Então, mas então por que as centrais sindicais se opõem ferozmente? Elas se opõem na questão previdenciária ou na questão trabalhista? Na questão trabalhista, porque é fato, né, que eles vão perder também o imposto sindical, né? Então esse é um dos assuntos, que é o quê? Hoje o trabalhador, e às vezes muitos dos trabalhadores nem sabem, você tem por obrigação, é obrigatório, uma vez por ano, um dia, né, do teu trabalho uma vez por ano, queira você ou não queira você, pagar para o sindicato. E eu não vejo problema no pagar do sindicato, mas desde que o sindicato faça o papel dele de fato. Não, mas fosse uma opção. Sim, também. Por isso mesmo. Porque se eu tenho um sindicato que ele está me favorecendo, ele está fazendo um trabalho a favor do trabalhador e que tem que ter, eu vou pagar para ele. Não tem problema. Mas ele tem que ser uma contribuição voluntária. Agora, hoje não. Hoje é obrigatório. E aí nós temos aí vários sindicatos, vários exemplos do Brasil todo, que não fazem por merecer, e aí nós temos diretores aí, podemos dizer até milionários, que nunca fizeram nada porque têm um sindicato. Então, um dos motivos, que não é só esse, de o sindicato ser contra, é essa questão da contribuição, não é voluntária, é obrigatória. Então, eles estão defendendo a si mesmos, então. Eu lembro que eu fiz consultoria para um sindicato, uns anos atrás, um grande sindicato com 25 mil associados. Eu lamento dizer, e eu não vou falar, claro, qual é o sindicato, nem aonde, mas eu lamento dizer que o presidente ficou rico, mas eu estou dizendo rico realmente. E os demais diretores também tinham grandes privilégios. Então, eu não imagino que eles não vão fazer outra coisa a não ser defender o privilégio. Sim. Mas até é compreensível. Então, estão defendendo o lado deles, né? Mas não que a gente tenha que concordar com isso, né? Exatamente. Em termos de comércio, a gente sempre reclama de que muitos dos nossos conterrâneos querem fazer compras, eles descem para o litoral e vão para Brusque, ou vão para Camboriú, ou coisa semelhante, né? Então, o que falta ao comércio nosso aqui para fazer com que esse pessoal fique comprando aqui, gastando o seu dinheiro aqui? Olha, esse é um assunto que nos preocupa sempre, mas a gente viaja e tem a oportunidade de viajar o estado. Ontem mesmo a gente estava no evento no oeste do estado, em Itá. Em todo o lugar tem essa questão. Pessoal de Joinville, isso que Joinville nós estamos falando na maior cidade de Santa Catarina, o comércio lá tem uma reclamação que o pessoal de Joinville sai comprar em Curitiba. Pelo fato da distância ser curta, né? E aqui não é diferente, mas aí a pergunta é, o que falta para o comércio de Lages hoje para reter mais? Nós temos um ótimo shopping center. É isso que eu ia dizer. Hoje nós temos tudo que um grande centro tem, tudo. E aí estamos falando do shopping, de moda, de confecções, sapato, etc. e tal, do que outros grandes centros têm. De repente, uma marca ou outra, mas aí não é o grande consumidor. Porque o grande consumidor em massa, ele não consome aquela marca A, que vai pagar lá 500, 600 reais uma camisa. Mas da grande maioria dos consumidores, nós conseguimos atender tudo. O que nós temos aqui, e aí a gente conversa bastante com o associado, é a questão de competitividade, né? De ter um menor... Você diz preço, então? De preço. Não, mas não que isso vai atrair, mas hoje nós temos no nosso comércio preços compatíveis, como tem qualquer próprio Brusque, o Blumenau, ou qualquer outra cidade que venda também, que tenha o seu varejo. Então hoje não falta, na verdade, nada. O que a gente tem que fazer, e aí a gente está preparando uma campanha, é de questão de nós valorizarmos o comércio local, e aí para o consumidor é importante a gente frisar isso, que às vezes é inconsciente. Quando eu compro fora, eu gero a riqueza fora.
Quer dizer, e aí a gente reclama da rua, nós reclamamos do lixo, nós reclamamos das reformas, etc., que o poder público tem que fazer. Mas o poder público ele só vai fazer se ele tiver recurso. Verdade. E esse recurso, eu comprando na cidade, seja ela qual for, ele fica lá. Né? Quer dizer, você está ajudando uma cidade A, B ou C e não está ajudando a tua cidade. Então a gente sempre pede para valorizar o nosso comércio local e aproveitando a oportunidade que venha até e nos comunique enquanto entidade o que a gente pode estar melhorando no atendimento, no próprio, na questão do treinamento, tanto do colaborador quanto do gestor, e aí esse é o nosso papel. Né? Ok. Esse nosso assunto aqui leva a uma última pergunta, Jonathan, que é o seguinte. Nós vimos um projeto há uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, um projeto muito bonito, de revitalização do centro urbano aqui da cidade. E o Sebrae andou envolvido, o governador andou envolvido, e realmente o projeto, que parece que já mudou, era muito bonito, né? Muito moderno, inclusive. O que aconteceu com esse projeto? Nós vamos esperar 10 anos, como fizemos com o Colégio Rosa, né? Toda aquela briga e toda aquela má vontade, etc., o governo esqueceu do assunto durante bem mais de 10 anos. Bom, uma década e pouco, ou um pouco mais que uma década, o Colégio Rosa finalmente está pronto. Graças a Deus. E o centro? Já faz 6 ou 7 anos que nós discutimos isso aí. Olha, nós vamos ter que completar uma década para resolver esse assunto? Será que é? Não, tem novidades boas aí, né? Semana passada, na terça-feira, na quarta-feira, mais propriamente dito, nós conversamos com o prefeito, Era outra pauta, mas nós entramos nesse assunto, e a CDL é uma das mais interessadas, todo mundo, né? Mas enquanto entidade, até porque nós fomos uma das reivindicadoras, né? Foi quem reivindicou, e a gente foi numa primeira reunião, e eu estava junto, exato, 7 anos atrás, mais ou menos. E o projeto está pronto, houve algumas mudanças, inclusive por sugestão nossa, de alguma questão de estacionamento, mas ele não perde o conceito. Só que ainda a gente não viu essa questão das mudanças, e aí o prefeito disse que nas próximas semanas, eu acredito que essa ou na próxima semana a gente deva ver, e vai sair esse ano, não vamos esperar, até porque nós precisamos. E aí a gente está falando uma particularidade, e aí eu posso falar também enquanto Jonathan, eu não tenho dúvida nenhuma, esse projeto ele deve iniciar esse ano, sim, da revitalização, parte dele já está pronta, que é a questão do cabeamento já está pronta. O cabeamento está pronto. Ele só não ainda, ele só não foi tirado todos os postes e as questões da fiação, por causa das compartilhadas, só por esse motivo. O que seriam as compartilhadas? Seriam as telefonias, TV a cabo e todos esse pessoal, que ainda não fez o papel deles, mas eles têm que fazer, porque isso já está em tratativa. Então, o cabeamento já está, e o que precisa agora? Implantar ou fazer acontecer a questão da revitalização, que ela vai acontecer como um todo. Num pedacinho da Correia Pinto, Nereu Ramos, Rua Nereu Ramos, Coronel Corva, Calçadão e Praça. Então, e aquela controvérsia, desculpe com todo respeito, ridícula, sobre manter o Aristiliano ou não, como é que ficou? Olha, isso já... e aí eu não tenho a absoluta certeza. Não está tombado, não é histórico, não tem nada. É um barracão desabando, por sinal. Não, né? Até porque se o colégio se manter, que não vai, a gente acredita que não vai, até porque já foi ganhado em segunda instância, claro. Né? Então aí está em trâmites finais. Se for ficar, que não tem o porquê ficar, porque aquilo ali não vai servir para nada, não tem como colocar um órgão público, não tem lugar para estacionamento, aí alguém vai falar, por que não faz uma questão do museu, mas já temos museu, então hoje não serve. Serve o quê? Serve para ser derrubado e serve para que a gente tenha uma praça pública, um lugar de lazer. Faça um uso melhor do que aquilo lá, né? Então a pergunta é, né, para finalizar, vai sair ou não? Vai sair sim. Ótimo. E a gente acredita, e nós vamos ter um centro, sem sombra de dúvida, um dos melhores aí do estado, o melhor que vai ser revitalizado. E aí é legal, mas para quem que é isso? Não é só para o centro. Até porque o centro de uma cidade é uma sala, é como se fosse a nossa sala de residência. Então todo mundo vem no centro. Então nós precisamos ter um centro bonito, revitalizado, limpo, organizado, e que nós estamos buscando enquanto entidade, e vai acontecer sim. Ótimo. Eu queria agradecer muito ao Jonathan Roberto da Silva, que é diretor executivo da nossa CDL, e gostaria também de agradecer a nossa audiência
e dizer ao nosso telespectador que, se quiser rever esse programa ou qualquer outro dos nossos programas anteriores, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e você terá o que for necessário. Agradecemos e semana que vem estaremos aqui. Até lá!